Quero agradecer ao Joel. Eu vi aqui já alguns amigos conhecidos, conectados aí, gente que eu conheci. Viu o Fabrício, o Dione, o Zigoff eu já conheço de longa caminhada. Agradecer ao Joel também aí por conectar a gente nesse tema. E eu quero dizer que a proposta dessa reflexão também tem a ver com a minha vida, né? Com os desafios que eu também tenho vivido aqui, enfrentado na minha realidade, né? Eu sou pastor aqui em Sorocaba, de um projeto de plantação que nós começamos junto com um grupo de 8 pessoas. Atualmente, eu sou secretário de evangelização da IPI do Brasil. Assumi essa responsabilidade já tem um ano, né? E vocês sabem que a igreja de linha histórica tem enfrentado dificuldades, né, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e isso tem sido para mim um grande desafio. Também tenho formação e trabalho na área de comunicação e tenho atuado em alguns ministérios, especialmente o CTPI, cuidando da comunicação nesses últimos anos, mas também trabalho dando aula, né? Sou professor da FATIP, da Faculdade de Teologia da IPI do Brasil, na área de comunicação e também na área de pregação. Essas são as 2 matérias. E agora a plantação de igreja também nesse ano. Então, isso é um pouquinho do que eu faço, que eu tento fazer aí nesse período, especialmente de pandemia, né? Eu quero propor a seguinte didática e estrutura para a gente começar a nossa conversa. Eu estou tendo alguma dificuldade aqui porque eu estou com outro notebook e eu fiz toda uma apresentação no meu notebook. Estou com o notebook da igreja agora aqui, não estou conseguindo. Talvez na metade da conversa aqui o meu secretário consiga enviar e eu consiga projetar. Mas eu quero dividir essa nossa conversa, esses nossos 2 dias, nos seguintes temas. Eu quero falar sobre organização pessoal nesse primeiro período. Depois eu quero falar sobre a prática ministerial, o quanto e o como o nosso ministério pastoral tem sido impactado nesses dias, no segundo momento. E amanhã eu gostaria de falar sobre relações ministeriais, pastorais e eclesiásticas. É um tema que eu gosto bastante também, e eu acho que vai ser muito oportuno. E hoje, iniciando a nossa conversa sobre organização pessoal, eu quero aqui criar um espaço para todos nós de identificação, né? Eu sei que essa questão da organização pessoal passa pela narrativa e pela história de vida de cada um. E nesses últimos anos, como eu tive essa experiência durante a maior parte do meu ministério, intercalar um ministério parcial, né? O trabalho secular e o trabalho ministerial, eu tive que forçosamente aprender a lidar com o tempo de uma outra maneira. E quando eu me vi só na igreja, eu percebi algumas dificuldades que nós temos como pastores nessa questão da gestão do tempo, da organização do tempo. Então eu quero citar aqui o Steve Andrews. Eu aprendi uma coisa com ele. Uma vez ele falou algo para mim que eu nunca esqueci. Ele diz o seguinte: se você for falar de coisas boas, comece falando das outras pessoas. Se você for falar de coisas ruins, comece com seus próprios exemplos. Então esse é o meu convite de manhã. Gerar essa identificação também por situações que eu enfrentei e que no meu ministério e na minha vida pessoal tem sido dificuldade. E gerar essa identificação para a gente poder aqui fazer essa conexão no período da manhã. Ok? E nós precisamos, como ponto de partida, ter uma boa teologia bíblica, uma boa reflexão teológica e, partindo então dessa reflexão, a gente considerar. Joel, só uma pergunta, eu não sei como que você pensou, se nós já vamos interagindo à medida que eu vou falando, ou se você faz isso e prefere no final. Você pode achar qual é a melhor dinâmica, né? Se a pessoa se inscreve para falar no meio, acho que seria bom a pessoa se inscrever, ou então tem aquela ali embaixo onde é que tem participante, a gente pode levantar a mão, né? E dizer, olha, eu quero uma fala, tem aquela levantar a mão. Ou se inscrever no chat, eu me inscrevo para falar, não sei o que você prefere, se você fala e depois interage. Nós estamos em quantas pessoas aqui na sala? 61, mas tem uns em 2, somos 65 inscritos. Eu acho que dá, então, para
essa interação. Ontem eu dei aula para um grupo de médicos, eram mais de 200 médicos na área de comunicação, e a gente conseguiu fazer essa interação. Eu acho que se você puder mediar e quem quiser participar, entrar no meio da fala, acho que não tem problema, fica mais pessoal. Talvez, vamos tentar dessa forma, pode ser, João? Pode. Vamos fazer assim, então. Quem quiser fazer uma interação, só vai no chat e coloca me inscrevo. E aí eu dou a pausa aí e peço para o Caio. Pode ser? Legal, pode ser. Porque aqui a ideia também é a gente compartilhar. Eu acho que, como a gente fala de organização, a gente tem essa oportunidade, né? Então, eu quero ler com você o texto de Salmos, no capítulo 90, o versículo 12. O salmista diz assim, né? Um texto conhecido. Eu lembro que a minha mãe gostava de recitar muito esse texto. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O Eugene Peterson tem um comentário sobre esse texto interessante, né? Que ele fala que existe uma didática do tempo, que na Bíblia, constantemente, quando a gente vê, constantemente, quando a gente vê um texto alusivo ao conceito do tempo, a gente percebe que existe uma didática, né? E isso nos faz entender que o tempo deve ser administrado, que o tempo é um recurso. Claro que a gente também olha o tempo como sendo um presente, mas a gente pode lembrar de outros textos bíblicos, como remir o tempo, né? Que tem a ver com o resgate, que tem a ver com a redenção do tempo. A gente pode também lembrar o texto de Eclesiastes, quando o sábio faz aquela reflexão a respeito do tempo determinado para cada coisa, estabelecendo uma agenda, né? Eu gosto também de lembrar daquela reflexão que a gente tem sobre a criação, quando Deus cria a partir do nada, mas mesmo a partindo a criação do nada, há uma didática do tempo, né? Em cada dia ele cria algo, e a gente percebe que na narrativa bíblica o tempo tem uma didática. O tempo precisa ser administrado, o tempo precisa ser cuidado, né? E quando o salmista faz o convite para que a gente conte os nossos dias, a percepção, e esse é o comentário do Eugene Peterson, não é uma contagem para ver quanto nos falta, né? Mas é uma contagem no aspecto da valorização, né? Você pode contar preocupado que está acabando, ou você pode contar agradecendo por ter ganho mais tempo, né? E essa é a percepção do salmista. E eu percebo que talvez o gatilho que faz a gente acelerar com a percepção do tempo é a nossa ansiedade. Porque se você é uma pessoa ansiosa ou ansioso, você acelera a percepção do tempo. Você conta mais rápido. Você não sabe apreciar o tempo, né? Eu lembro aqui de uma expressão do Rubem Alves, que ele dizia, né? Eu já vi isso outros pastores citando, então não sei se de fato é do Rubem Alves isso. Eu vi numa palestra dele aqui em Sorocaba, no Teatro Municipal, ele já estava bem idoso, quando ele disse que a vida é como um pote de jabuticaba, né? Que você come ferozmente, ansiosamente as primeiras frutas, né? Você vai comendo aquilo e de repente você olha para o pote e percebe que tem apenas algumas jabuticabas. E aí você começa a saboreá-las devagar, valoriza uma por uma, né? Até você saborear as últimas. Então, nessa alusão do Rubem Alves de que a vida ela é um pote de jabuticaba, também a gente tem na percepção do salmista, né? De que contar os dias é valorizar o tempo, valorizar aquilo que nos é dado. E quando a gente fala sobre organização pessoal, eu entendo que tem a ver com o resgate do valor do tempo. Eu já li aqui vários livros a respeito de gestão do tempo, né? Eu já li a Tríade do Tempo, Gestão do Tempo Eficaz, Transforme o seu tempo em algo produtivo. E eu percebo que as pessoas têm uma relação muito utilitária do tempo, elas querem usar o tempo. Só que elas não percebem que o que a Bíblia propõe não é o uso do tempo, mas a valorização do tempo.
E isso muda uma perspectiva quando a gente olha para a nossa organização pessoal. Bom, se na Bíblia, se teologicamente o tempo é algo valoroso, o tempo é algo a ser valorizado, né? A gente precisa sacralizar o tempo, é exatamente essa expressão que o Eugene Peterson usa. A gente olha para a nossa vida e vê que a nossa vida é um caos, uma desordem, né? E a gente não valoriza o tempo, não se olha para o tempo como um bem precioso. Eu acho que muito da nossa visão a respeito da organização pessoal tem porque a gente não avalia a preciosidade que é o nosso tempo, né? O valor das coisas que o tempo nos oferece. E aí eu quero levantar aqui algumas dificuldades. E essas dificuldades vão conectar a gente aqui para entender a importância de termos uma organização pessoal, valorizarmos o tempo. Primeiro ponto que eu quero colocar é a questão da desorganização pessoal. Esse é um item. Existem pessoas, eu e você, que têm dificuldade de lidar com a organização pessoal. São pessoas desorganizadas pessoalmente. E isso reflete na vida dela como um todo. Ela tem uma área desorganizada, por exemplo, financeira, ela é desorganizada na sua agenda familiar. E isso, no meu entendimento, vem antes até do ministério. Isso tem a ver com uma agenda de vida, tem a ver com um modelo familiar, tem a ver com uma experiência profissional. Eu tenho dito, com muito cuidado isso, né, que no acompanhamento de pastores mais jovens e até na equipe pastoral, hoje trabalhando com a equipe pastoral, eu percebo que aqueles que pulam, vão de uma formação de ensino médio direto para o ministério, sem terem uma experiência profissional secular, tem mais dificuldade de lidar com a organização pessoal. Essa é uma pesquisa pessoal minha, tá? Na minha experiência. Por quê? Não trabalharam secularmente, não sabem como é ter um chefe, o que é prestar conta, do que é ter horário. E aí, como pula do ensino médio direto para o seminário, eu percebo que a gente tem pastores e pastoras com dificuldade de organização pessoal por falta de experiência profissional e porque vão para uma outra linha, que é o conceito de sacerdote, que acham que estão ausentes de qualquer tipo de cobrança, né? Então, quando estão diante da liderança ou de alguma situação que são cobradas, ou que são colocadas expostas à crítica, por exemplo, sofrem com isso, né? Eu lembro que eu trabalhei muito cedo numa empresa, né, chamada Publisom de comunicação, e eu tinha um chefe que ele adorava criticar, né, a gente e ser muito duro em público. Parece que ele esperava juntar um grupo de pessoas e ele vinha ferozmente, assim, acidamente e fazia críticas ao nosso trabalho. E eu percebo, por exemplo, isso foi uma experiência pessoal que me fez valorizar quando alguém chega para mim e faz uma crítica pessoal só para mim. Quando alguém chega, vem aqui, quero conversar com você. Olha, eu percebi isso, quero fazer aqui uma sugestão. Eu recebo a crítica e valorizo, porque ela está fazendo uma crítica para mim numa relação pessoal. Mas alguém que não teve essa experiência secular, ela não vai saber lidar com a crítica também na esfera individual, privada. E eu acho que para nós, especialmente de linha histórica, nós que temos uma boa formação teológica, falta-nos falar sobre esse assunto, né? Pastores que têm dificuldade de lidar com cobrança, com organização, com relatório. Eu trabalho na Secretaria de Evangelização, hoje nós temos mais ou menos 82 missionários ligados à denominação. Se você perguntar assim, qual é a maior dificuldade que você tem com eles? Relatório, prestação de contas, organização pessoal. Eu acho que isso é um extrato muito desse conceito que nós temos. E aí eu vejo que quando são cobrados, expostos, sofrem com isso. E quem tem experiência profissional secular sabe lidar melhor, sabe lidar muito melhor com cobranças, com coisas do dia a dia do trabalho. Esse é um ponto, né?
E isso antecede a questão do ministério. E aí o segundo ponto, eu quero trabalhar com vocês, e isso tem, acho que talvez uma identificação, a igreja luterana com a igreja presbiteriana, é a tensão entre modelos pastorais. Nós temos uma tensão muito forte entre uma formação rural e um modelo de pastoral urbano. Essa tensão entre modelos rural e urbano ainda não foi superado pelas nossas igrejas, né? Então, eu tive uma formação sacerdotal, né? Contemplativa, rural, né? E aí, hoje, a gente vive numa sociedade urbana, mesmo cidades pequenas, porque quando a gente fala cidade urbana, nós não estamos falando só de trânsito, de grandes cidades, nós estamos falando de cultura urbana. Então, assim, a internet ela leva a cultura urbana, as pessoas assimilam essa cultura. Então, um exemplo, trabalho excessivo, investimento na carreira, uma série de outras coisas que influenciam o comportamento, só que nós somos formados por um modelo rural. Então, eu vou dar um exemplo. No modelo rural, a gente tinha como característica fortemente a contemplação, né? O silêncio, a visita, a rotina, baseado nesses elementos rurais. No modelo urbano, nós temos uma cultura fortemente influenciada pelo modelo corporativo. Preste bem atenção aqui. Eu não estou dizendo que um é ruim e outro é bom. Eu estou dizendo que existem equívocos nos dois, né? Porque quando a gente tem somente uma formação rural, contemplativa, a gente se esquece que existem demandas urbanas. Quando a gente tem somente a preocupação em atender a uma cultura urbana pastoralmente, a gente esquece que no cunho pessoal, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, também é preciso contemplação e características. E eu não sei em que momento que houve essa situação de tensão, porque a percepção que eu tenho é o seguinte: a ideia que nós temos do pastorado ainda é uma ideia sacerdotal, de que o pastor ele é privado, o ministério pastoral é privado da urbanização, de críticas, ele é privado de se estabelecer referenciais no mundo corporativo. Ok, a gente pode até entender, olha, sim, o ministério pastoral não pode ter as métricas do mundo corporativo. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que isso é uma proteção para muito dos nossos erros e da nossa desorganização pessoal, né? E a gente precisa encontrar o equilíbrio. Então, qual é a minha proposta aqui? Compreender que, ao resgatar o tempo, é necessário a gente equilibrar essa tensão. Eu acho que a gente vai ter que readaptar aqui, eu não sei se alguns acompanharam, ontem saiu uma matéria no Estadão, eu posso até depois compartilhar aqui, mandar para o Joel, para o Zigo, para o Dione, para o pessoal, que está crescendo no Brasil, agora, nesse período, o que eles chamam de contra-êxodo, né? Famílias, especialmente de jovens casais, que estão saindo dos grandes centros urbanos, porque trabalham em home office, e indo para as zonas rurais, né? Voltando para as cidades pequenas, porque querem criar o filho num ambiente diferente. Então, há esse movimento também contrário. Então, eu acho que nós temos que equilibrar isso, né? Um equilíbrio entre essas duas formações, a formação rural e a formação urbana, a cultura rural e a cultura urbana. A gente precisa estabelecer esse equilíbrio para aquele que tem a formação rural entenda que existem demandas atuais, mas aqueles que vivem dentro de uma cultura urbana também prestem atenção nas demandas que existem também da contemplação, do silêncio, da quietude, de uma vida com pausas e desconexão. E aqui eu quero dar alguns exemplos bem pontuais. Parece que a gente só tem dois modelos de agenda pessoal. Ou a gente é workaholic, ou a gente trabalha muito, ou a gente vai até o limite, ou a gente é preguiçoso, né? E aí fala, não faz nada, aí, né, fica sempre aquela ideia de que deixa as coisas para a última hora, o sermão vai fazer no domingo ou no sábado de madrugada, e vai deixar tudo, né? Essa cultura do seminarista ainda, né?
O que eu tenho de pastores e líderes que deixam as coisas para a última hora, fruto, inclusive, dessa experiência do seminário, né? Eu tinha um professor de seminário, Silas de Oliveira, que ele dizia o seguinte, que hábitos do seminário serão colhidos no ministério, né? Então, assim, se você não produz, fica sempre na cola do amigo, se você deixa as coisas por última hora, isso vão acompanhar você no seu ministério também. E eu percebo isso, né? Que a gente tem muito essa ideia oposta, sim, polarizada, de que para gestar o tempo, ou você tem que ser muito organizado, muito workaholic, ou você vai ser aquele cara que não tem nenhum tipo de compromisso com o tempo, desorganizado pessoalmente. Isso estressa a família, estressa o ministério, estressa a liderança, estressa a igreja, né? E a gente precisa equilibrar essa tensão. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre isso. Isso é muito importante, né? Eu, por ter vivido essa experiência secular, quando eu vim e mergulhei integralmente no ministério, eu percebi que também muitos dos pastores workaholics que eu conheço também não tiveram experiência no ambiente corporativo. Eles querem, na verdade, mostrar características desse ambiente, mas não é assim que funciona. É preciso a gente buscar esse equilíbrio entre essas duas formações, ok? Nesse sentido, falando um pouquinho sobre essa questão da tensão entre formação rural e urbana, há também uma mudança hoje no senso de prioridade e de urgência. As coisas mudaram, né? Eu vou dar aqui algum exemplo pessoal. Se a gente lembrar de alguns anos atrás, a gente vai perceber que o senso de urgência, até do Ministério Pastoral, eu sei que aqui tem alguns pastores que têm mais tempo, né? Se alguém ligasse na sua casa depois das 6, 8 horas da noite, era porque era um assunto importante para o próximo dia, né? Bom, se alguém ligasse na sua casa 11 horas, meia-noite, alguém morreu, né? Uma tragédia, um acidente, alguma coisa assim, alguém passou mal, foi para o hospital, né? E a gente tinha esse senso organizacional do tempo. O que a internet fez, né? O que o WhatsApp fez? Hoje eu recebo mensagem no WhatsApp 1 hora da manhã de perguntas fúteis, assim, de alguém dizendo, pastor, onde está a pregação de domingo? Aonde que eu encontro aquele livro que você citou? 2 horas da manhã. Você fala, meu Deus, mas 2 horas da manhã? Daí você fala, o que isso reflete? Reflete que tudo se tornou urgente, né? Tudo, de alguma forma, se torna com pressa. E se a gente não saber equilibrar isso, vive na pauta da urgência. E a pauta da urgência é um sinônimo de desorganização. É uma expressão de que alguma coisa está fora do eixo. Então, olha que interessante aqui. Eu vou citar aqui um livro, chama Livres da Tirania da Urgência, do Charles Hammel. Ele, não sei se a pronúncia está certa aqui, ok? Já que estou aqui no meio de alguns que entendem bem disso. Eu vou usar a minha pronúncia, ok? Livres da tirania da urgência. Ele tem uma tese, ele diz o seguinte, que o nosso grande problema é que nós trocamos as coisas importantes pelas coisas urgentes. E aí a gente vive pautado na urgência. E aqui eu quero acrescentar um elemento importante. As redes sociais trazem essa pauta de urgência. Por exemplo, por que você tem que acordar de manhã e a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o seu celular? Por que você precisa se atualizar nas redes? Entrar lá no Facebook e se atualizar, no Instagram, nos stories, nos grupos de WhatsApp? Será que não é um sinal de que alguma coisa está fora do eixo, desorganizada, e que você está vivendo uma pauta de urgência e isso tem que atrapalhado na organização pessoal daquilo que é importante? Eu queria saber, eu trabalho com comunicação, aonde que na nossa agenda pessoal está o checklist nas redes sociais, né? E esse é um ponto. E aí nós temos um grave problema decorrente disso. Se tudo é urgente, tudo também é muito superficial. Dá aquela sensação de que você fez muita coisa, mas não produziu nada. Você passou o dia inteiro na frente do computador, no celular,
mas o que você produziu de efetivo, né? O que de conteúdo você tem para dizer que você fez, né? Você ficou lá no urgente, você não se aprofundou naquilo que é importante. E aí tem uma coisa, né? Se a gente tem pessoas que são desorganizadas, isso é um ponto, e que vivem na pauta da urgência, nós temos aquelas pessoas que são extremamente organizadas, que são workaholics, que também não sabem dosar aquilo que é urgente, né? Vão só fazer a sua própria pauta e não conseguem flexibilizar. Esse é um ponto. E aí o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela trouxe isso para níveis absurdos, né? As primeiras semanas, todo mundo aqui foi levado à exaustão. Parece que a gente não podia soltar as coisas. Então a gente precisava estar na internet, nos grupos e tudo mais, né? Isso levou a gente a uma hiperprodutividade, a uma sensação de que a gente precisava fazer muito. Então eu tenho aqui relatos, eu mesmo vivi isso, de pastores que trabalharam 14, 15 horas, 16 horas no dia, no início da pandemia, né? Porque vivem nessa pauta da urgência, vivem nessa pauta dessa velocidade, dessa cultura urbana, especialmente pelo ambiente da internet. E eu, pessoalmente, acredito que a internet, ela distorce a nossa noção do tempo. Ela nos atrapalha, né? E aí, eu não sei se alguém levantou a mão aí, Joel, quer interagir nesse ponto? Não. Só o Vanísio fez um comentário, mas não entendi bem que você levantar a diferença do importante e urgente. Não entendi bem, Vanísio. O importante, é interessante você falar isso. O Charles Hammond ele vai falar sobre isso. O que é importante? O importante tem a ver com o seu papel e com a sua responsabilidade. O importante tem a ver com aquilo que você planejou, tem a ver com aquilo que é a função do seu ministério. E o urgente, quase sempre, são pautas que cruzam essa avenida principal da importância. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Ministério Pastoral. O Ministério Pastoral, na IPI do Brasil, tem algumas ênfases, né? A palavra, os sacramentos, o cuidado do rebanho, né? O vínculo e liturgia, tem lá os itens que o pastor ele é responsável. Só que se você olhar para a agenda, você vai ver que nessa avenida principal de responsabilidade, existem várias coisas que estão cortando, né? Várias coisas urgentes. E geralmente esse urgente não é tão mais urgente como era antigamente. Esse urgente já é, na verdade, uma pauta, por exemplo, uma resposta num grupo do WhatsApp, você entrar, e isso no ambiente eclesiástico, eu vou falar um pouco sobre isso, assim, você viu que fulano comentou lá nas redes sociais, o que o pastor colocou, e vai todo mundo corre lá, ainda mais nesse momento de polarização, e você gasta um tempo com coisas que não dizem respeito àquilo que você precisa fazer e que cabe a você enquanto papel e responsabilidade, né? Você acorda de manhã, isso é comum, né? A pessoa acordar de manhã, fazer o checklist nas redes sociais e existe até uma pesquisa do Instituto Barna que fala do aumento do uso da internet de pastores, não para produção de conteúdo, claro que tem que produzir conteúdo, tem que fazer postagens, né, dependendo da sua realidade, mas o Instituto Barna está dizendo que a internet ela está roubando dos pastores tempo saudável e tempo daquilo que é importante e a função do ministério. Isso é um ponto para a gente considerar, né? Bom, nessa questão da mudança do senso da urgência, até por causa da pandemia, e eu quero já trazer a pandemia agora, ela está entrando aqui. Vocês percebem que a gente falou sobre uma desorganização pessoal. Se você, por exemplo, trabalhando em alguma linha psicológica, aí você pegar aqui a teoria comportamental, você vai saber que esse desajuste pessoal tem a ver com desajuste familiar, né? E isso afeta a percepção que a pessoa tem do tempo. Aí nós temos a tensão entre formação rural e formação urbana, essa ideia do sacerdote, né? Até que momento o pastor é um profissional ou não é um profissional, né? Eu brinco sempre que aqui na IPI, não sei como que é aí, Joel, mas a gente recebe côngula eclesiástica. É o nome quando a gente recebe lá da igreja
o recibinho é cúmpula eclesiástica. Então, assim, você não pode... o pastor se defende, né? Assim, quando alguém quer ser mais... ter uma cobrança mais incisiva, ele fala, não, mas eu não sou profissional. A minha relação, ela é sacerdotal, eu sou pastor. Eu não é assim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente quer receber e nós temos os nossos direitos, né? Um 13º, férias, um resguardo, aí a gente quer ser profissional, né? Daí fala, não, mas olha, veja bem, um profissional hoje tem recurso de internet, ele tem reembolso de celular, combustível. Então, nós mesmos vivemos essa tensão, né? E surge a pandemia. E o que a pandemia faz? A pandemia, ela traz à tona tudo isso. Se você era uma pessoa desorganizada antes da pandemia, você vai ficar extremamente desorganizado na pandemia. Se você era uma pessoa ansiosa, controladora, workaholic, o que vai fazer na pandemia? Você vai ao seu limite físico, à exaustão. A pandemia, ela vai potencializar tudo aquilo que a gente vivia antes dela. E aí você imagina, se você é desorganizado pessoalmente, você tem dificuldade com a sua agenda, ou se você é workaholic, entra a demanda familiar. E aqui vou fazer um momento de desabafo, né? Eu tinha um sonho, eu moro aqui numa casa onde cada filho tinha um quarto, né? Eu tenho 3 filhos. E eu sempre queria ter o escritório aqui em casa. Desde o início da plantação, havia uma estrutura, eu montei o meu escritório lá, mas eu sempre quis trabalhar aqui, vim de madrugada, gosto de acordar de madrugada, acordar mais cedo. Então, às vezes eu acordava 5 horas da manhã, eu achava chato ir para a igreja naquele horário, então eu pegava um livro e ficava aqui, falando, puxa, como vai ser quando eu tiver o escritório aqui? Então, eu não sei se está vendo aqui, eu montei, vocês vão ver um escritório aqui para mim, uma estrutura, super feliz na pandemia, falei, pô, vou montar minha estrutura, quero montar um escritório aqui maravilhoso, 3 filhos pequenos. Eu não vejo a hora de voltar para a igreja. Eu não vejo a hora de montar o escritório na igreja, porque virou uma maluquice. É a máquina lavar-roupa que liga aqui. Eu estou com um filho agora de 9 anos fazendo aula, estou escutando a minha esposa lá com ele. A minha esposa tem que trabalhar. Eu estou com um filho de adolescente que também está fazendo aula. Daqui a pouco, 10 horas, começa a aula dele. Aí eu tenho o Enzo, que tem entrada pelo quarto aqui do lado, passa a equipe técnica, fisioterapeuta, fono, e tudo acontecendo, e você tem que ir dando aula, eu dou aula online, tem que ter reunião, e você está no meio de tudo isso, surge a demanda familiar, né? Então, o que a gente está vivendo? É o caos da desorganização, a desordem, de fato, né? O Caio, Joel. o Zigoff tem uma pergunta. Olá, Zigoff. Oi, Caio. Ontem um amigo me disse um negócio que me me ajudou a reorganizar ou articular alguma coisa que eu vinha pensando, mas eu não conseguia organizar. Uma pessoa me disse que o tempo da pandemia foi um tempo muito bom para ele como pessoa, porque ajudou a colocar a vida nos seus devidos lugares. Ele dizia que antes havia uma desorganização do tempo, das funções, etc, etc e tal, e a pandemia foi muito bom, porque obrigou ele a parar e organizar as coisas. E a minha pergunta é a seguinte, na tua percepção, será que a pandemia não nos ajudou, enquanto pastores, a resgatar o nosso papel como pastores? Porque, pelo que eu percebo, nós, por conta da mídia e dos movimentos, etc. e tal, nós fomos transformados nos últimos anos em palestrantes, em pregadores. E, de repente, a pandemia parece que nos forçou a voltar para a vida pastoral, do cuidado das pessoas, de pastorear as pessoas, de ligar, de fazer contato, de fazer chamada. Como é que você enxerga isso, hein? Você tem toda a razão. No segundo momento eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas um ponto que você falou aí é muito importante. Antes da pandemia, até em função da internet, a gente precisava ser conhecido, né? A oratória, a presença, a imagem pastoral
nas redes era importante. Então, a gente precisava dessa visualização, né? E aí a pandemia, de alguma forma, tira da gente essa possibilidade, porque você não tem auditório, você não tem concentração, a sua imagem já não é, o catalisador de pessoas. E eu brinco o seguinte, Zigoff, eu acho que a pandemia tirou a gente do protagonismo e colocou a gente no devido lugar. Nós somos coadjuvantes. Eu acho que esse é um ponto principal, né? O pastorado tinha uma predominância a ser um protagonista, né? Olha, o pastor vai pregar e a gente se preparava para esse grande evento e de repente a pandemia colocou a gente na função de fato devida, que é a função de coadjuvante do reino, né? Que é preciso você exercitar, fazer coisas que estão fora do ambiente virtual, que não dão clique, que não dão like, né? E isso trabalha a nossa autoimagem, né? Isso mexeu com a nossa autoimagem. E olha só que interessante, Zigo, você está falando isso, você tem razão. Eu tenho conversado com alguns pastores mais jovens, que são pastores que mergulham muito nessa cultura virtual, né? Estão sempre lá, que esses pastores mais jovens sofreram muito com a pandemia, porque eles não estavam preparados para essa demanda fora do ambiente virtual. Porque eles faziam tudo para ser virtualizado. E aí, de repente, ligar, fazer uma visita, criar uma rede, coisas que estão fora do ambiente, onde não pode ser exteriorizado, eles sofrem. Parece que não é produtivo, né? E por quê? Porque deixaram de fazer isso. Eu acredito que a pandemia, ela levou a gente a esse caos, mas ela vai agora colocando as coisas no devido lugar, né? Ela vai, de fato, especialmente na função ministerial, né? Essa é a minha percepção. Agora, existe um ponto delicado aqui em relação a tudo isso, Zigoff, para uma geração de pastores mais jovens, que é a demanda familiar. Filhos pequenos, adaptação à nova rotina, isso tem gerado um desgaste muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, que existem crises conjugais aumentando, os divórcios estão aumentando, a igreja ela é um extrato da cultura, isso também acontece dentro. Então, nós vamos ver pastores e pastoras vivendo crises conjugais, famílias enfrentando tudo isso, a gente já tem acompanhado isso. Por quê? Porque não sabem viver no núcleo familiar. Da mesma forma que você fala que os pastores eram palestrantes e hoje precisam aprender a cuidar, eu diria que nós, pastores, estávamos acostumados a estar fora de casa. E vivíamos mais fora de casa do que dentro de casa. E hoje a gente está dentro de casa, como nunca estivemos, né? E aí a gente percebe o desafio pastoral dentro do ambiente familiar, né? E isso para a gente também é um grande desafio na gestão do tempo. O Ed Stetzer, né? Eu acompanho muito o conteúdo dele fora, né? Podcast. E logo no início da pandemia, ele falou uma coisa muito interessante que eu achei. Ele falou o seguinte: os pastores agora vão ser chamados a serem sacerdotes do lar, né? E viverem seu ministério dentro das suas próprias casas. E esse é um grande desafio, né? Porque a gente vivia com os nossos filhos no carro, a gente vivia com os nossos filhos em torno da programação da igreja, né? Então, isso foi para a gente um grande desafio. Agora, essa questão do home office, quero retomar aqui, tem sido um grande desafio. Eu tenho lido muita coisa sobre isso e a gente não sabe como vão ser os próximos meses, né? Qual que é o impacto disso na relação familiar. Por quê? Se você não souber os limites, eu vou fazer aqui alguns apontamentos. Até que hora a gente vai agora, Joel? 9h30? Até 15 para as 10. 15 para as 10, então dá tempo, tranquilo, para fazer os apontamentos. Estou só na parte dos problemas, né? Essa adaptação à nova rotina, ela tem um problema, né? Que é a questão dos limites, né? Se você não souber os limites, o trabalho invadindo a casa, você também corre o sério risco de criar um caos, né? Se você não saber o momento de parar, se você não souber até que horas você vai trabalhar, né? Vou dar um exemplo
pessoal, né? No início da pandemia, eu comecei a perceber que existe aqui em casa alguns horários de rush, né? Um horário aqui de rush, para quem tem filho pequeno, é o horário da janta e do sono. Então, das 6h30 da tarde até 8h30 da noite. E no início tinha live, tinham coisas bem nessa hora. Minha esposa ficava maluca, porque 3, né? E aí eu estava aqui na live, só escutava a minha mulher e tudo mais. E eu falei, poxa, não, então nesse horário eu não posso ter nada. Eu preciso me recolocar. E senão eu levo todo mundo ao excesso, né? Também. E aí o estresse, o conflito, você está aqui pegando, falando e tem filho chorando e a esposa está chateada com você porque você não deixou ela ligar a máquina, lavar roupa e uma série de coisas. Então a gente precisa estabelecer esses limites. E aí eu quero ir para alguns apontamentos, para algumas orientações, fazendo uma conexão, inclusive, com a fala aqui dos amigos que eu estava me dirigindo a ele. A primeira orientação, em resposta a essas dificuldades, é o resgate da liturgia diária. Preste bem atenção, vou repetir, anote isso. A pandemia nos trouxe a possibilidade do resgate da liturgia diária. E liturgia diária tem a ver com vida devocional, tem a ver com tempo em família, tem a ver com o resgate simbólico da refeição, o resgate simbólico da agenda familiar. E isso é uma coisa importante. Eu diria que o que eu tenho experimentado nesses dias de pandemia com a minha família, nem no período de férias eu tinha experimentado, né? De resgatar a liturgia diária. O tempo de acordar e sentarmos numa mesa para tomar um café, e aí eu venho para o escritório, eu fecho a porta, vou ler, vou fazer minha devocional, volto para o almoço, a gente ora junto, senta junto, resgata isso que a gente não estava vivendo. A vida devocional, né? Eu sou pastor de uma igreja que ela começou por um processo de crescimento e aí você percebe que você vira um gerenciador de atividades e tarefas. E aí eu percebi que eu coloquei os meus filhos nessa máquina. Então tinha lá um pastor de jovem que cuidava do meu filho adolescente, né? Temos uma seminarista que cuida de criança. Eles estavam pastoreando os meus filhos. E aí de repente eu estou aqui, não é mais eles, né? Não são mais eles. Agora sou eu e a minha esposa. E essa atribuição a mim, né? Esse resgate da liturgia diária tem sido um desafio. Então, aí eu quero fazer um convite para você. Você consegue identificar na sua vida e na sua agenda familiar essa liturgia diária, né, que é preciso, né? Eu vou contar uma experiência para vocês. De alguns anos atrás, a Igreja Presbiteriana aqui nessa região de Sorocaba tem uma atuação histórica, né? E tem um pastor aqui que é muito conhecido, inclusive na cidade, por ter sido alguém engajado socialmente, culturalmente, com nome de rua, de praça. E alguns anos atrás a gente foi fazer um evento na primeira igreja e a gente encontrou uma Bíblia, né? Feita uma dedicatória por esse pastor. E essa dedicatória era para uma pessoa da cidade conhecida, né? Uma celebridade, vai usar a expressão de hoje, mas uma pessoa ilustre, né? E aí, quando a gente achou essa Bíblia, um presbítero falou, olha, eu gostaria de levar isso para a família, porque eu acho que é uma coisa interessante, né? Não só para quem fez a dedicatória, para a pessoa que ganhou. Isso é uma peça de museu, né? E tudo mais. E levou, foi até a família, até o filho desse pastor. Um pastor que é reconhecido institucionalmente, né? E quando chegou lá, o filho começou a chorar, ficou emocionado com aquilo, ficou impactado. E o presbítero, então, ficou comovido. Poxa, não achei que, de alguma forma, eu iria proporcionar para você essa emoção. A gente só achou que isso era um valor histórico, tal. E a pessoa, então, se dirigiu ao presbítero e falou, não, eu não estou emocionado pelo valor histórico. Eu estou emocionado porque eu nunca ganhei uma Bíblia do meu pai. E eu não tenho nenhum texto, nenhuma dedicatória a mim. E eu estou emocionado porque
o meu pai marcou a vida de tantas pessoas e hoje eu não tenho nenhuma lembrança dele. E aí, esse presbítero voltou para a gente, para a equipe pastoral, e disse o seguinte: não caiam no erro de marcarem a vida das pessoas sem marcarem a vida da sua própria família. E isso para mim foi muito impactante. E eu acho que nessa gestão do tempo e nesse resgate da liturgia diária, a gente volta com a devida preocupação e valor das nossas famílias. Que o primeiro nicho, o primeiro núcleo do nosso ministério pastoral, o primeiro campo é a nossa família. Sim, não tem, é ali, né? E é muito sutil que a rotina tenha tirado a gente de casa. E a gente tem que voltar para lá, né? Ministério pastoral nas casas, né? Então, resgate a liturgia diária. O segundo ponto tem a ver com a noção de que o seu tempo precisa ter mais significado. Ao valorizar o tempo, a gente precisa prestar atenção naquilo que é essencial e naquilo que tem significado. Isso é muito importante. O que você faz tem significado, né? E isso tem a ver com relevância. Terceira coisa, de uma forma bem prática, crie um roteiro e agenda de trabalho de tarefas. Olha que interessante. Quando começou a pandemia, a gente criou aqui na igreja um núcleo de apoio com vários psicólogos, psicólogas, né, terapeutas ocupacionais. E no primeiro encontro, a gente tem aqui uma professora universitária, duas professoras universitárias, eles disseram: olha, a gente tem uma orientação técnica, que no início da pandemia agora, né, é para que as pessoas mantenham a rotina que tinham, né, evitem criar uma nova rotina. E aí passou alguns encontros, essas mesmas pessoas voltaram e dizer: olha, a orientação agora é outra. Não é manter a rotina anterior, é criar uma nova rotina. Criar uma nova percepção. Deixar de sofrer com aquilo que tinha antes, mas criar uma nova rotina. E aí eu quero convidar você a criar também uma nova rotina, um roteiro de trabalho. Essa pandemia vai demorar para passar. Possivelmente, dizem aí os estudiosos de comportamento, de gestão de trabalho, gestão de tempo, a gente ainda vai ter que se equilibrar entre o presencial e o online. E a gente ainda não sabe a medida disso. Então, você precisa criar uma estrutura de trabalho. Eu tenho trabalhado aqui com blocos, com períodos. Eu precisei também, posso até depois enviar para vocês esses dois modelos que eu fiz de trabalho, né? Eu trabalho por períodos. Então, por exemplo, quarta-feira é o dia que eu estudo. Eu estudo do período da manhã até a metade do período da tarde. Eu não negocio esse tempo de estudo. Então, criar esses períodos e criar um roteiro de atividade de trabalho. Hoje você tem o Google Keep, você tem o celular, um bloquinho de papel. Eu, pessoalmente, faço isso aqui. Vou até mostrar para vocês, tá? Se você olhar aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó. Cada dia da semana eu tenho um checklist. Por quê? Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu vou viver na pauta daquilo que é urgente. E eu preciso me organizar, eu preciso criar um roteiro, uma agenda de tarefas, né? Isso é muito importante. O quarto item, eu preciso equilibrar disciplina e descanso. Eu vou colocar aqui uma coisa muito importante. Eu percebo que a vida pastoral, o ministério pastoral, muitas vezes, ele é bombardeado por conceitos, né? Então, se a gente vai para uma linha de desempenho, o pastor tem que ser empreendedor, visionário, e a gente parece que nunca consegue viver no equilíbrio. Aí você vai para outra linha e fala: não, o pastor tem que descansar mais, tem que dormir mais. Puxa, mas será que não é possível ter equilíbrio? Será que a gente não pode equilibrar disciplina e descanso? Eu já vivi uma experiência com alguém da minha equipe pastoral de pregar no encontro de pastores e falar que os pastores precisavam descansar. E aí eu percebi que essa pessoa descansava muito. E eu precisei falar assim: puxa, cara, você precisa ter mais disciplina. Ele falou: mas como assim? Você falou para mim que eu tenho que descansar?
Então, eu percebo que a gente se apropria do discurso dos excessos e ora é para descansar e ser mais contemplativo, lectio divina, né? Não, o pastor tem que ter esse tempo. Ora é para ser mais produtivo. Mas por que a gente não pode equilibrar isso? Por que a gente não pode ter tempo para a vida devocional, para o silêncio, para a quietude, para a introspecção, mas também ter tempo para produtividade, tempo de disciplina de trabalho, né? E eu percebo que nós, pastores, não temos disciplina e também não sabemos de fato o que é descansar. A gente sempre vai para os extremos, sempre vai para os excessos, né? Um outro ponto de equilíbrio somado a isso é cuidar da saúde e também cuidar do ministério, né? Porque a gente fica desassociando isso. Claro que você tem que cuidar da sua saúde, é muito importante, mas você também precisa cuidar do ministério, né? Eu já atendi aqui, por exemplo, pastores que no meio da tarde vão à academia, por exemplo. Aí fala, mas tá, estou cuidando da minha saúde. Mas, cara, olhe para o profissional da sua igreja. Que horas ele vai na academia? Ele vai no meio do trabalho dele? Ou ele vai no final do dia, vai no período da manhã? Então, a gente não consegue ter esse equilíbrio, né? A gente vai para um congresso que vai falar que o pastor tem que descansar, cuidar da saúde. O pastor para no meio do dia e acha que coloca isso como uma atividade de trabalho. Não é, tem que ter um equilíbrio entre a saúde e o trabalho. É assim, né? Eu tenho aqui a minha vizinha que trabalha no banco, ela entra no banco com horário, né? Claro que ela não tem o exercício da contemplação, porque não é o trabalho dela, mas ela vai na academia com a minha esposa às 6 da manhã. E aí eu, como pastor, vou no Pilates 2 horas da tarde, e sem saber equilibrar isso. Eu acho que a gente precisa parar com essa cultura dos excessos, né? E isso tem gerado algum ruído. Então, equilíbrio, disciplina e descanso, assim como equilíbrio, cuidado da sua saúde com o cuidado do seu ministério. Outro ponto, crie espaços e ambientes adequados de trabalho. Assim, é assustador a quantidade de pastores que preparam um sermão no sofá, na mesa da sala, que não sabem ter um local de trabalho. Ah, pastor, eu não tenho, minha casa não tem espaço. Então, crie um horário alternativo, crie um ambiente adequado de trabalho, de introspecção, de vida devocional, de estudo, né? Eu aprendi uma coisa com o reverendo Ari, eu fui auxiliar dele logo que saí do seminário. Toda sexta-feira ele chegava para mim e falava assim, deixa eu dar uma olhada no seu esboço de pregação. E aquilo me deixava extremamente irritado, sabe? Eu falei, puxa, mas é sexta-feira ainda. Eu tinha acostumado, seminário, a fazer o quê? O sermão na madrugada anterior, né? E meu primeiro ano eu fiz isso, né? Eu preparava o sermão de domingo, de sábado para domingo, de madrugada. E ele chegava sexta-feira para mim, toda sexta-feira, deixa eu dar uma olhada no seu sermão. E um dia eu perguntei para ele por quê. Ele falou assim, por que ele falava que sábado é o tempo de contemplação, o seu coração já está cheio, você já estudou, você já fez exegese do texto, sábado você vai ter tempo para sua família, sabe? Você vai mudar a sua ótica sobre a pregação. Isso para mim foi uma coisa muito importante, porque a minha prioridade na semana é a construção da pregação, né? E as demais atividades também, claro. E eu comecei a entender que o que é essencial, o que é importante, tem que vir primeiro. Não tem que vir por último. E isso está ligado a criar ambientes e horários adequados de trabalho. E aí, por último, saiba os momentos de conexão e desconexão. O momento de intensidade de trabalho e de pausas. Por que eu quero terminar com isso, para a gente conversar um pouquinho? Porque a percepção é justamente essa. Ou eu mergulho numa tarefa de 10, 12 horas de trabalho, faço um monte de coisa, ou eu não faço nada. E eu não sei equilibrar entre a conexão e a desconexão e a pausa e o trabalho. Vou dar um exemplo prático. Quando eu recebo um e-mail às 2 horas da manhã, eu percebo que essa pessoa também tem desequilíbrio no trabalho, porque ela fez uma força-tarefa para terminar todas as atividades dela naquele dia. Quando eu recebo um e-mail atrasado depois de dias, eu percebo que uma pessoa também tem dificuldade com a organização pessoal. Então, quando você precisa
ter algo e você faz sempre sob pressão, você cria uma cultura e um hábito. E isso talvez é um grande problema. Nós criamos uma cultura e um hábito. Você quer ver um exemplo? Eu corto a ponta desse dedinho meu aqui. Se a grande maioria de vocês não estiver fazendo uma atividade do trabalho de vocês enquanto eu estou falando. Tenho certeza absoluta disso. Por quê? Olha só essa questão da agenda, né? A gente não consegue. Então, a gente está aqui fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, desequilíbrio de uma organização pessoal. E aí eu quero terminar com uma frase que eu gostaria que você colocasse sobre a sua gestão do tempo. Hoje, uma pessoa organizada é aquela que sabe identificar o que é essencial. Por isso que a nomenclatura agora não é nem mais o que é importante ou prioridade, mas aquilo que é essencial. Livre-se do excesso e daquilo que é tóxico, né, à sua vida. E aqui vai uma dica. Pergunte para as pessoas ao seu lado, amigos, presbíteros, pastores, liderança, diretoria, sua esposa, seu marido, seus filhos, se você é uma pessoa organizada. Porque quase sempre o desorganizado, ele não se identifica como desorganizado. E quase sempre o workaholic não se identifica como um workaholic. Então, ouça aquilo que está à sua volta e perceba a maneira que você conta os seus dias. Joel, a gente pode aproveitar esses minutinhos aí para interagir. O Gregory tem uma pergunta, ele levantou a mão aí já. Não sei se entra como pergunta, mas entra naquela questão sobre a questão do importante e do urgente. Esses dias, ouvindo um psiquiatra, ele comentando como lidar com isso. Ele, como psiquiatra, ele diz, olha, eu tenho demandas urgentes dentro do meu consultório, por exemplo, fazer laudos, e se toda vez que entrar um laudo eu vou desesperar, então eu não consigo lidar com a minha rotina, com a minha administração do tempo. E daí a sugestão que ele dá, dentro da nossa rotina, a gente cria momentos para o urgente que não nos cause surpresa. Por exemplo, uma ligação de alguém que diagnosticou uma doença, um luto, um enterro, que foge da nossa agenda da semana, mas isso está dentro da nossa agenda, mesmo que a gente não consiga saber o que vem, mas não nos causa aquela surpresa, não nos tira do nosso estado normal, digamos assim. E então, como conselho que ele dá, né? Eu acho que isso entra um pouco como a gente lida com urgente, porque se toda demanda urgente nos pega pelo calcanhar, a gente acaba sempre estando num estado de nervosismo muito forte. Eu acho que pelo menos isso vem como conselho, nesse sentido de também dentro da nossa agenda a gente conseguir lidar com esses urgentes, as demandas urgentes dentro da nossa agenda, ter tempo para isso e daí saber fazer esses esquemas de porcentagem de tempo. Eu sempre falo o seguinte, Gregory, que o urgente tem que ser urgente, não constante. Esse é o ponto. Né? Existem demandas urgentes de você receber um telefonema de alguém com depressão, uma crise de pânico, alguém que foi para o hospital. Né? O Ministério Pastoral é um ministério exposto a essas urgências. Mas se a gente vive na pauta da urgência, isso se torna uma constante. E aqui uma consideração também, assim, o preço pela nossa desorganização é pago por várias pessoas, não é só pela gente. E isso é um ponto a gente refletir. A desorganização pessoal leva ao caos ao entorno, né? Quando você tem um movimento de desordem pessoal, interna, pessoal, isso de alguma forma gera desordem ao entorno. Então, quando a pessoa é desorganizada pessoalmente, o entorno dela vai sofrer. Os filhos vão sofrer, a esposa, o marido vão sofrer, a igreja vai sofrer. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que os meus filhos, você perguntar assim, o que vocês não gostam como filho de pastor? E eu me policiei muito para isso. A gente não gosta quando a gente vai no shopping ou no cinema, você para conversar com as pessoas. E eles ficam muito malucos. E, de fato, acontece isso muito, assim, de você ir num lugar
E chega lá, eu fui na Decathlon esses dias aqui comprar uma bola com os meus filhos, e meu filho mais novo falou assim, pai, você não vai encontrar com ninguém e ficar conversando, pai. E às vezes eu falo, mas eu não quero conversar, a pessoa quer falar. Então, assim, e a gente já vive essa pauta constante. Você imagine para eles o que é essa angústia dos percursos, né? Serem sempre tolhidos por alguém, né? E aí o meu filho, o mais novo, eu fui no cinema agora antes da pandemia, no dia da minha folga, eles gostam de ir no cinema, eu moro lá de um shopping aqui, e eu contei com uma pessoa da igreja, o meu filho deu um passo na frente e falou assim, hoje é folga do meu pai. Assim, foi bem firme, com assertivo, né? E eu acho que isso é uma percepção também. A Simone tem uma pergunta também, ou levantou a mão? Isso, Simone? Sim. A minha pergunta é com relação ao sentimento de culpa. Eu tô lendo aquele livro Culpa e Graça, do Paul Tournier, e ele traz essa questão... Tá aqui, tá bem aqui. A questão do tempo, que é trabalhar com a questão da culpa, porque parece uma prisão. Porque se você deixa de atender uma pessoa, você se sente culpado por isso, né? Se você deixa de assumir um compromisso com algum colega, né, ajudar em algum retiro, você se sente culpado por isso. Quando você assume, você se sente culpado também porque vai ter que deixar outras coisas de lado. Como lidar com essa questão? Porque algo vai ter que ficar de lado de qualquer forma, e aí é a questão de como se lida com esses sentimentos. E interessante você falar sobre essa questão da culpa, né? Se você pegar as narrativas, por exemplo, hoje, que falam sobre paternidade e maternidade, quase sempre elas tocam nessa questão da culpa, né? Por exemplo, você não vê os seus filhos crescer, você não acompanha nisso. Você percebe que há uma conexão para que as pessoas avaliem suas prioridades partindo da culpa. Isso é uma coisa meio complicada até de lidar. Mas no Ministério Pastoral isso é muito forte, né? Também de você se cobrar, né? De você se sentir culpado porque você não atendeu todas as demandas. Eu vou aqui indicar depois no final alguns autores, mas o pessoal está falando muito, quem fala muito sobre isso é uma francesa chamada Françoise Héritier. Ela fala sobre o conceito de disponibilidade. Hoje, um dos fatores de ansiedade é as pessoas estarem sempre 100% disponíveis. E isso está trazendo uma agonia para elas. Então, vou dar um exemplo. Eu quero falar com você, eu te mando uma mensagem no WhatsApp e você não me responde. Se eu vi lá que tem 2 cisquinhos azul, você não me respondeu, eu quero te enforcar. Então, como isso você não respondeu, né? E essa ideia de que nós temos que estar 100% online, disponíveis, também gera esse sentimento, né? E é muito complicado. De fato, você tem razão. Muito da nossa gestão do tempo tem a ver com a percepção de que essa culpa pode se tornar um instrumento também. É muito perigoso a nossa relação com a culpa, né? Embora alguns vão falar que ela é necessária, mas eu percebo que existe muito essa questão também da transferência de culpa, né? As pessoas sabem assim, puxa, mas você não vai me ver, você não faz isso, puxa. E aí a gente recebe essa transferência de culpa e a gente fica preso com isso, se sente culpado. Lembrei de uma história minha, pessoal. Eu estava eu fui eleito presidente do presbitério aqui, fui durante alguns anos, né, da região. E o presbitério aqui, só para vocês terem uma ideia, o presidente anterior a mim ficou 23 anos como presidente do presbitério. E aí houve lá um movimento dos pastores mais jovens, me elegeram, e eu fiquei durante 4 anos, saiu ano passado, porque a gente fez uma proposta de que cada um ficaria apenas um mandato, né? E eu fiquei 4 anos como presidente do presbitério, e eu estava nas minhas primeiras reuniões aqui de toda a região, e era um dia de apresentação do meu filho. Meu filho estava se apresentando aqui na Fundec, no musical. E para mim estava certo que eu teria que estar ali no trabalho e tudo mais. E eu lembro que eu cheguei lá para administrar a reunião, o vice-presidente Enos, que é professor também da FATI, falou assim, cara, o que você está fazendo aqui? Você não vai ver seu filho e tal. E aí ele falou um negócio interessante, ele citou a percepção do tempo, né? Uma das percepções do tempo é olhar de trás, né? Ou da frente para trás, né? Ele falou, cara, daqui 10 anos você vai lembrar a pauta dessa reunião?
Ele perguntou para mim. Eu falei, cara, eu acho que não. Então, cara, mas daqui 10 anos você vai se lembrar que você não foi ver seu filho fazer a primeira apresentação na Fundec. Então, você levanta daqui e vai embora. E eu levantei na época e fui embora. E é interessante, porque quando você vai ler sobre a gestão do tempo, existe uma noção macro do tempo, de que o tempo precisa ser avaliado, valorizado. E aí vou dar um exemplo. Hoje, quem trabalha com tempo não trabalha mais com tempo segmentado, trabalha com a gestão do tempo maior, essa visão maior do tempo. Quando ele me fez essa pergunta, ele me fez enxergar o tempo de uma outra forma. E aí, vou dar um exemplo. O Charles Hamel usa muito isso aí no livro dele, Livros da Tirania da Urgência. Quanto tempo você gasta de internet? Alguém sabe aqui o tempo médio de um usuário brasileiro ou não? Na pandemia? Mais ou menos hoje são 9 horas por dia, né? Não de acesso contínuo, de conexão, né? Então, se você pegar aí, fazer uma conta simples, 9 horas por dia, vezes 7, 63 horas na semana, vezes 4, 12, vai dar 252 horas no mês. Aí você vai somando isso no ano. Se isso for, vai dar quantos dias? Rapidamente. Deixa eu fazer a conta aqui, só para a gente ter uma noção macro do tempo. Os gestores do tempo trabalham com isso. Espera aí, deixa eu abrir a calculadora aqui. São quantos dias no ano que a gente pega? Vamos pegar em um ano 365 dias, né? Que é a conta rápida, vezes 9. Espera aí. Esse computador aqui não é meu, tudo fica mais difícil, né, cara? E é uma versão do Windows lá atrás que eu desacostumei a fazer. Opa. Alguém faz as contas para mim aí de 9 vezes 365, quanto que dá? 3.285. 3.285 horas. Por 24. Divide por São 24. 136 dias. 137, pode já arredondar. Você imagine você chegar para alguém e falar assim, você está disposto a ficar 137 dias aí conectados? Você fala, você está louco, mas é isso que as pessoas ficam. Então, a gestão do tempo faz você ter essa visão maior, né? De quanto você gasta naquilo, não na percepção pequena, mas na percepção maior. Joia, Caio. Caio, vamos quem sabe fazer uma pausa agora, de uns 10 minutos, 15 minutinhos, voltamos 10 e 5, pode ser? Talvez se alguém tem algum comentário ou pergunta, deixa para logo depois, a gente faz uma pequena pausa, estica um pouco as pernas aí. A tela vai ficar aberta, se alguém sair, depois o mesmo link vai ser para hoje e para amanhã, tá ok? Só precisa entrar no mesmo link.